Bom, agora falaremos sobre o sistema linfático. O que é o sistema linfático? O sistema linfático é o distrito linfático ou sistema vascular linfático. Ele é formado por vasos inicialmente muito finos, os capilares linfáticos, que têm fundo cego e se localizam entre as células dos tecidos. Os capilares linfáticos, eles reúnem-se progressivamente em vasos de calibre cada vez maior, que desembocam nos ductos linfáticos. E estes ductos linfáticos, eles levam a linfa para as veias de grande calibre do distrito sanguíneo. Os vasos linfáticos, eles apresentam também válvulas que impedem o refluxo da linfa. No trajeto dos ductos linfáticos, há linfonodos, que são ou gânglios linfáticos, que possuem a função de filtrar a linfa, retirando bactérias e outros agentes que possam ser nocivos ao organismo. Bem, quando essa linfa passa pelo linfonodo, os macrófagos fagocitam micro-organismos patogênicos que podem causar doenças, como as bactérias, que tenham conseguido penetrar no corpo e que estejam sendo transportados pela linfa, e isso provoca uma resposta de defesa. Os linfócitos do linfonodo proliferam, muitos deles diferenciando-se em plasmócitos, que sintetizam os anticorpos, né? E esses linfonodos assim estimulam, quando estimulados eles aumentam de tamanho, sendo muitas vezes palpáveis na pele, principalmente na região do pescoço. Além de vasos e linfonodos, participam do sistema linfático vários órgãos linfóides, como o baço, o timo, a tonsila, que são vulgarmente chamadas de amígdalas, a gente conhece como amígdalas, né? Adenoides e medula óssea vermelha. Bem, as tonsilas. As tonsilas, antigamente denominadas amígdalas, e as adenoides, elas são órgãos que produzem linfócito T. O timo, ele é um órgão muito desenvolvido nos recém-nascidos, acima de 60 anos é bem reduzido, mas não chega a desaparecer. Suas principais células são os linfócitos T e os macrófagos. O timo, ele também produz hormônios que estimulam outros órgãos linfáticos. Já o baço é um órgão rico em macrófagos que fagocitam micro-organismos que penetram no sangue, que são ricos no sangue rico em linfócitos T e B. É um dos órgãos mais importantes no mecanismo de defesa. E do mesmo modo que os linfônodos, os linfonodos eles filtram a linfa, o baço também filtra o sangue e atua na degradação de hemácias. Já a medula óssea vermelha, ela é responsável pela produção de linfócitos B. Aqui tem uma pequena imagem mostrando toda a distribuição dos vasos linfáticos e estruturas que fazem parte do sistema linfático, né? A rede de vasos linfáticos. Bom, agora vamos falar sobre o sistema imunitário. O sistema imunitário, ele é responsável pelos mecanismos de defesa contra agentes infecciosos. Bem, nesse sistema imunitário, é importante logo trazer aqui um organismo que ele vai ser muito citado, né? Que são os anticorpos, que funcionam como um exército que combate, né, doenças aí, organismos invasores dentro do corpo. Então, o sistema imunitário, ele é responsável pelos mecanismos de defesa, né, do corpo contra agentes infecciosos.
Ele vai combater aí e é dividido, existem dois que são denominados aí. Né? Temos o sistema inato ou não específico e o sistema adaptativo ou específico. O sistema inato, ele é o primeiro a agir contra organismos invasores de nosso corpo. Ele atua rapidamente e não distingue um agente infeccioso de outro. Nesse sistema, há duas linhas de defesa que os invasores encontram ao tentarem penetrar o corpo, sendo a primeira formada pela pele, pelas membranas mucosas, dos sistemas respiratório e digestório e urogenital. E se um organismo conseguir vencer essas barreiras, né, no caso das mucosas e da pele, existe uma segunda barreira, uma segunda linha de defesa. Então tem a primeira linha, que é essa, que é a pele e as membranas mucosas dos sistemas, né? A segunda linha ela é formada, segunda linha de defesa inespecífica, que é constituída de substâncias químicas e células que matam indiscriminadamente qualquer agente infeccioso que penetre no organismo, seja ele vírus, bactéria, fungo ou protozoário. Bem, as principais células de defesa que participam desse sistema imunitário não específico são os neutrófilos. Neutrófilos são um tipo de glóbulo branco do sangue que migra dos capilares sanguíneos para o local de onde a infecção, o local da infecção e fagocita e digere organismos invasores. Bom, no caso, ele migra dos capilares sanguíneos, se deslocam para o local da infecção e fagocita e digere os organismos invasores. Temos o eosinófilos, que é um tipo de glóbulo branco também que contém grânulos com secreções eficientes na distribuição de certos agentes patogênicos. E temos os macrófagos, que macrófagos são células amebóides presentes nos tecidos conjuntivos que fagocitam e digerem agentes patogênicos. Aqui eu trouxe algumas imagenzinhas dos esquemas, né, da distribuição dos leucócitos, que eles são neutrófilos, né, eosinófilos, basófilos, enfim, tá o esquemazinho aí com todos eles. E aqui mais acima tem também a distribuição deles, como que é a formação mais ou menos. Temos uma terceira linha de defesa que é falado aqui no sistema imunitário. Bom, o sistema imunitário adaptativo ou específico, ele constitui a terceira e última linha de defesa. O sistema imunitário é adaptativo, né? Ele forma a última linha de defesa. Nele, as respostas diferem das encontradas no sistema inato, por serem mais lentas ao primeiro contato com o agente invasor e por terem especificidade e memória. O que é essa especificidade? Ela refere-se à capacidade do sistema imunitário de reconhecer e eliminar certos micro-organismos ou substâncias estranhas ao corpo, ou seja, ele possui a capacidade de ser bem específico, conseguir reconhecer aquela substância ali, aquele organismo invasor e conseguir atuar diretamente nele. Ele tem a especificidade e memória, né? As células que atuam nesse sistema são os linfócitos B e T e os plasmócitos, que são células derivadas do linfócito B. O elemento estranho capaz de estimular uma resposta imune é denominada o antígeno. Então, no caso, o antígeno do organismo invasor, ele vai estimular uma resposta das células de combate do sistema imunitário, ou seja, essas células são ativadas pelo antígeno do organismo invasor. O sistema específico, ele responde ao antígeno produzindo uma proteína chamada anticorpo. Então,
os organismos, as células de defesa do sistema imunitário, ele vai ser estimulado pelo antígeno do patógeno, do organismo invasor, e ao ser estimulado vai produzir uma proteína chamada de anticorpo, que ela vai ser específica para aquele antígeno. Ou seja, de acordo com o antígeno, será produzido um anticorpo específico para esse antígeno. Os antígenos eles estão presentes nos envoltórios de vírus, bactérias, fungos, protistas, vermes e parasitas. Aqui temos uma ilustraçãozinha da estrutura do anticorpo, né? Temos o sítio de ligação dos antígenos, que é onde os antígenos dos patógenos irão se ligar. Antígeno 1, antígeno 2, anticorpo 1 e anticorpo 2, enfim. Só a estruturazinha básica do anticorpo. Aqui temos uma tabelazinha das imunoglobulinas, que é o mesmo que anticorpos. Vai haver essa denominação em algumas vezes também, imunoglobulinas, ou os anticorpos, né? Uma tabelazinha do tipo de imunoglobulina e onde elas atuam, qual a importância delas. Temos também a imunização ativa e passiva. Bom, o que é essa imunização ativa? O princípio da imunização ativa é o seguinte: inocula-se pela primeira vez um indivíduo sadio com uma pequena quantidade de antígeno. O indivíduo passa a produzir anticorpos que após alguns dias estarão disponíveis no sangue para atuar contra os antígenos. Então, no caso, é você inocular em um organismo sadio uma pequena quantidade de antígeno. No caso, você pode pegar, digamos que uma parte do organismo, um organismo não exatamente morto. Ou pode ser, com uma pequena quantidade de antígeno para que ele seja reconhecido no sistema imunitário e que se produza um anticorpo específico para esse tipo de ameaça, digamos assim. Então o indivíduo ele passa a produzir anticorpos e isso é o mecanismo utilizado para a produção de vacinas, que é nesse mecanismo que se baseiam as vacinas. No caso, pegar os organismos mortos com antígeno, né, e tal, e você colocar em um organismo sadio. Aí, por meio da estimulação do antígeno do organismo que foi injetado, vai ocorrer a produção dos anticorpos, porque o antígeno ele vai estimular o organismo, né, no caso que a gente viu, ele estimula o organismo a produzir um anticorpo específico. Então, quando é feita a vacinação, é realizado esse processo, essa questão de estimular o corpo a produzir anticorpos para que nas próximas vezes que for infectado já tenha capacidade de atacar essa doença. Isso é a imunização ativa. E no caso o indivíduo passa a produzir anticorpos após alguns dias, que estarão disponíveis para atuar contra os antígenos, e isso é o que é denominado de resposta primária. E se o indivíduo ele receber uma segunda inoculação do mesmo antígeno, a resposta imunológica será muito mais rápida e a produção de anticorpos muito maior, que é o que chamamos de resposta secundária. Então, no caso de... É nesse mecanismo que se baseiam as vacinações, né? Os antígenos, eles empregados na produção das vacinas correspondem às formas atenuadas de toxinas ou os próprios micro-organismos causadores das doenças, como eu falei, né? Só que eles vão estar em uma condição enfraquecidos. Não mortos, mas enfraquecidos. Aí, como eles vão estar enfraquecidos, ou pode ser mortos também, mas vai haver o reconhecimento do organismo. No caso, como as estruturas dele tá todinho e tal, enfim, vai haver o reconhecimento e a produção dos anticorpos. Temos aqui um esquemazinho, né, para ficar mais fácil de entender a imunização ativa. O organismo ele é estimulado a produzir anticorpos, que é um contato direto com o antígeno, e existem duas formas
fazer essa imunização. É o contato natural com as doenças, ou seja, você adoecer, por exemplo, pegar uma determinada doença, o corpo já tem um contato com o organismo causador dessa doença, né? Aí é estimulada a produção de anticorpos e na próxima vez, em uma próxima vez que você pegar, se por acaso pegar essa doença novamente, o corpo já vai estar preparado para combatê-la. E a forma artificial, que é por meio das vacinas, né? Que é você inserir o antígeno para fazer para produzir anticorpo. Na imunização passiva, são introduzidos no organismo os anticorpos já prontos para o combate a um antígeno específico. Nesse caso aqui já é a questão dos soros. É um tipo de imunização que se destina a desencadear uma resposta rápida do organismo, como quando se utilizam os soros. No soro você vai estar inserindo anticorpos que já foram produzidos, já estão prontos. Aqui o esquemazinho de novo, né, a imunização passiva. O organismo recebe anticorpos prontos, produzidos por outro organismo. É a forma natural dessa imunização passiva. É a amamentação e a artificial, o soro terapêutico. E aqui um esquemazinho geral, né, das duas imunizações, a ativa e a passiva, que é produzir anticorpos, as vacinas, antígenos, que são colocados nessas vacinas e inseridos no organismo. Aí vem a resposta imunitária primária, que as células vão trabalhar para produzir esses anticorpos. E existem as células de memórias que vão memorizar aquela informação ali para produzir esses anticorpos. E vai ficar sempre produzindo, no caso, para uma reinfecção. Passiva, que é receber os anticorpos, e o meio artificial é pelo soro, né? E era isso, e até a próxima.